Sabe quando você entra num grupo e todo mundo parece saber tudo? Você olha, tem foto de prática, mas as conversas são extremamente superficiais. As pessoas falam do que elas gostam, do que elas não gostam, mas falta ali limite, conversa, profundidade, jeito, técnica, ritmo, direção, propósito, objetivo. Eu quero te dar um sistema de níveis. Ele serve para que você se localize. Então, se você quiser aprofundar, você consiga. E ele serve para que você veja as outras pessoas como elas são e você economize tempo. Porque às vezes você está dando atenção para uma pessoa que não sabe o que está falando. E aí você precisa parar de perder tempo. O que eu vejo em grupo é que a grande maioria são pessoas que têm boa intenção, mas falta certa profundidade. E aí você pode estar ali perdendo seu tempo. Esse mapa, ele serve para você aprofundar, se você quiser, com quem está pronto para o tipo de profundidade que você procura. Quanto mais competente a pessoa é, mais rara ela se torna. E aí você escolhe se você quer ser raro ou não. Esse sistema nasceu por uma necessidade minha de organizar os meus conteúdos. Eu não posso jogar coisa muito avançada, como uma manipulação energética, para uma pessoa que às vezes está iniciando. Eu preciso que a pessoa tenha tido alguma experiência para ela entender o que eu estou falando. Não é fácil, não é simples, mas a gente precisa ter conhecimento de acordo com o nosso nível de expertise e do nosso nível de consciência. Esse sistema, o objetivo dele é privilegiar o cuidado, a condução, a estabilidade e o vínculo. Entre quatro paredes a gente não tem plateia. A gente não precisa ter plateia. A gente pode dar o nosso melhor para se envolver com a pessoa sem necessariamente se preocupar com status. O que as outras pessoas vão falar? Porque isso não faz diferença nenhuma. Como que você vai usar esse mapa? Cada nível tem impulso, foco, jeito de falar, comportamento típico. Não é necessariamente um rótulo. Serve como uma referência. É tipo um medidor de temperatura. Não necessariamente você tem que se preocupar se está super certo. É só um sistema de referência. Por quê? Se você tiver com uma pessoa que está no nível muito abaixo do seu, é fácil de você perceber que às vezes ela pode estar falando besteira. Enquanto que se você não sabe identificar qual que é o seu nível e qual que é o nível da outra pessoa, você às vezes vai perder tempo escutando uma pessoa que não sabe do que ela está falando. Então é importante que você tenha esse tipo de pensamento em mente para não perder tempo. A regra de ouro desse mapa é o seguinte: qualidade é mais importante que quantidade. Então, se você quiser aprofundar, ir para níveis maiores, você precisa de mais qualidade. Agora, se você quiser continuar na superficialidade, a quantidade é o caminho. Você pode ter várias práticas curtas, superficiais, com várias pessoas diferentes e está tudo bem. É uma escolha sua. Eu estou te dando esse mapa por quê? Para você aprofundar. É um sistema que eu uso dentro do Dom Space, que é a minha área de assinantes, que está disponível para você se você quiser conteúdo de acordo com o seu nível. Inclusive, eu vou fazer um vídeo por nível. Esse aqui é um vídeo só de explicação desse sistema, que eu espero que seja leve e fluido, mas que eu tenho certeza que vão deixar dúvidas. Então você pode escrever aqui embaixo que eu vou responder essas dúvidas nos próximos níveis, nos próximos vídeos, certo? O mapa não é uma sentença. Então, se você viu que uma pessoa está num nível hoje, não necessariamente ela vai permanecer nisso. Por quê? Porque isso muda de acordo com o contexto, com o momento de vida e com as experiências que a pessoa vai ter. Não é um rótulo que você vai pregar e ela vai ficar ali o resto da vida. Segundo, é uma leitura de sinais, não é um interrogatório. Você não vai fazer perguntas diretas para a pessoa. Você vai observar como que a pessoa fala de desejo, de limite, de pausa, de cuidado, como que ela trata o outro quando ela está no papel e fora do papel. É um jeito de observar. Não necessariamente é uma coisa de inquirir o outro, de perguntar. Esse guia serve para te economizar tempo.
Quanto mais claro você vê a outra pessoa, mais óbvio fica se você deve investir ou não, se você quer investir ou não. Primeiro, é antipalco. O que vale é o vínculo. Então, se a pessoa está usando para status, quer dizer que ela está no nível de consciência mais baixo. Qualidade é mais importante que quantidade. Quanto mais prática com mais qualidade, melhor. Quanto mais volume sem estrutura, pior. E outra coisa, não tem ranking. Aqui é sem medalha, é uma coisa tranquila. Você não tem que se comparar com o outro. Você tem que achar onde você está e escolher se você quer aprofundar ou não. É uma coisa pessoal. Então agora a gente pode ir para os 6 níveis, do 0 ao 6. Na verdade 7, do 0 ao 6. O nível 0 é o baunilha, é o perfil adormecido. É aquela pessoa que não sabe o que é BDSM, só tá ali o estereótipo, ela não vê são, seguro, consensual, aftercare, limite. Ela acha que ela vai num evento, todo mundo vai agredir ela. Ela vê sadomasoquismo. Ela acha, inclusive, que é doença. Ela acha que é violência e ela evita o tema por desconforto. Ou seja, ela fala sobre enforcar, mas ela não fala sobre limite. Isso aqui é o nível mais básico e é o mais comum. A grande maioria das pessoas não tem ideia do que é BDSM, do que é ação segura e consensual. A pessoa, às vezes, tem uma certa curiosidade, mas é um tabu gigante e falta vocabulário. Ela não sabe o que significam os termos, ela não tem como falar de desejo, ela não tem como falar de limite, porque falta palavra para falar sobre. Esse tipo de pessoa tem, às vezes, uma dificuldade até de falar sobre sexo, de falar sobre intimidade. Ela normalmente fica em silêncio e fala sobre moral e bons costumes e é conservadora pra caralho, mas no âmago dela tem um monte de fetiche lá que ela, sabe? Em grupos, sejam eles de BDSM ou não, a pessoa costuma soltar piadinha, zombar de quem pratica, falar que é doença, julgar o fetiche alheio, falar que o fetiche do outro é errado. É uma pessoa que tem uma certa dificuldade, inclusive, de conviver com pessoas que têm fetiches diferentes dos dela, que ela às vezes nem conhece. Se você é uma pessoa que julga rápido, fala mal sobre os seus desejos, evita conversar sobre as coisas por vergonha ou medo, provavelmente você está no perfil adormecido. Por quê? Porque você não tem palavras para falar direito sobre o que você gosta. Qual que é a solução? É buscar mais elaboração. É tentar aprender o básico. O que é o básico? São seguro, consensual, prazeroso para as partes. É você tentar aprender quais são as práticas básicas e você tentar entender quais são os seus limites. Isso é o básico. Se você encontra uma pessoa dessa, toda travada, cheia de tabus, o que você faz? Você pode falar o básico, mas um conselho meu, evita falar de você, das suas práticas e dos seus gostos. Fala como se fosse uma coisa de um terceiro. Explica com gentileza, mas não engaja nas provocações da pessoa. Não responde o que ela fala de certo e errado e não leva para o coração. Por quê? Se você levar para o coração, você vai estar perdendo o seu tempo. A pessoa só vai deixar de ser baunilha ou perfil adormecido se ela quiser. Não é porque você está influenciando. O nível 1 é o turista pop. Já é um nível de consciência de que já viu algum filme, já viu algum clipe, tipo Rihanna, SM, já viu posts, já viu memes, conhece alguns termos, mas a referência que tem é cultura pop. Então é a pessoa que vai falar de algum filme e às vezes vai usar o que ela viu no filme como referência. É uma pessoa que cria perfil em rede social, mas que não interage. É uma pessoa que tem vergonha de negociar. É uma pessoa que tem uma estética que é copiada, mas que não tem estrutura. É uma pessoa que às vezes está até vestida ali no vinil, mas que não sabe fazer uma prática. É um tipo de pessoa que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. E às vezes ela está numa festa vestida, mas que não sabe o que está fazendo.
Algumas dessas pessoas que são ali turistas, elas querem ver como é, mas elas não querem se expor. Elas às vezes estão ali seduzidas pelo ego e falam assim, olha como eu sou dominadora, olha como eu sou foda. E fazem aquelas coisas meio cagadas, meio esquisitas. Elas normalmente pegam rótulos básicos e elas não têm cuidado com a outra pessoa. Bate para machucar sem ter consciência, faz as coisas de qualquer jeito, não tem os próprios acessórios ou usa acessórios muito pesados. Não dá para você pegar leve com acessório pesado. Tem que tomar cuidado. Ah, mas eu conheço um dominador de anos, uma dominadora de anos que usa um acessório pesado. É uma escolha da pessoa. Esse aqui é um guia de referência meu, mas eu não confio em pessoas que só têm acessórios pesados. É uma escolha sua. Eu estou te dando um guia de referência se você quiser usar ou não. E se você quiser aprender comigo, o convite está feito. Como que eu vejo que essas pessoas se comportam em grupos? Elas são turistas. Elas falam sobre cultura pop, elas não falam sobre BDSM. Elas falam sobre sonhos e desejos, copiando alguma estética de algum filme, mas elas dificilmente falam sobre as próprias experiências, porque elas não têm as próprias experiências. Essas pessoas têm dificuldade de falar sobre limite, sobre combinados e sobre responsabilidade. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque se você se envolver, pode ser que você fique preso numa situação que não foi combinada porque você não combinou. Você está numa situação em que você está lidando com uma crise que não foi você que gerou. Porque o turista às vezes não tem nem informação sobre o que pode dar errado. Como que você lida com um turista? Você convida para aprender o básico, sem falar que a pessoa não sabe do que ela está falando, deixa ela achar que ela sabe alguma coisa, porque às vezes ela sabe alguma coisa, só falta consistência, falta estrutura. Você não pressiona e você não investe tempo e nem o seu emocional. Por quê? Porque a pessoa não sabe se ela quer ainda. Ela é turista. Ela vai e sai. Ela entra, dá uma olhada e vai embora. Ela cria um perfil e não interage. Ela está olhando, deixa ela. Por quê? Porque às vezes ela está na estética, mas ela não quer ir para o real, porque ela nem sabe se ela gosta. Então você pode experimentar com ela, mas manter uma certa distância segura. Cuida do que vai ser feito com você e do que vai ser feito com essa pessoa para você não ter problema. O nível 2 é o nível pretendente. É aquela pessoa que quer ser um dominador, quer ser um submisso, quer jogar com BDSM, já começou ali um laboratório de teste, já testou prática, já comprou acessório, já foi em evento, já foi no encontro. A pessoa está ali entre entusiasmo e insegurança. É aquela pessoa que quer, mas não se sente pronta, que faz uma prática, mas não quer compromisso. É aquela pessoa que, inclusive, já recebeu alguma prática e acha que por isso sabe fazer. E é aquela pessoa que às vezes está buscando validação. Nossa, você viu a minha cena? O que você achou? Você gostou? Me avalia? É aquela pessoa que precisa de validação. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você jogar limpo demais, a pessoa vai ficar triste. Se você for desonesto, a pessoa vai ficar perdida. Como que você faz? Tenta ver o que a pessoa está receptiva para escutar. Sem estresse. Esse tipo de pessoa, que é o pretendente, normalmente está buscando pular etapa e pedir atalho. Por quê? Porque a pessoa fez uma prática, gostou, está empolgada e quer fazer mais. E ela não quer amadurecer uma relação, criar vínculo. Ela quer ter o prazer que é prometido, sendo um dominador ou uma submissa de verdade, mas está procurando atalho. Esse tipo de pessoas tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem lacuna, tem buraco no aprendizado dela. Ela às vezes não conhece sobre limite direito. Ela não sabe como parar uma sessão para fazer uma pausa para depois retomar. É como se a pausa acabasse a sessão. E não é. Às vezes precisa, sabe? Tomar uma água.
conversar. Você tá bem? Tô. Pode continuar? Pode. Então vamos. E às vezes a pessoa não sabe disso. Ela vai e faz, perde a noção do tempo, perde a noção da mão e vai fazendo. E também essa pessoa precisa saber como fechar. Como que você termina uma sessão? Como que você apruma outra pessoa? Vai ter orgasmo? Não vai. Vai ter sexo? Não vai. O que você está buscando para pegar aquela sessão e dar uma arredondada nela? É algo que uma pessoa que é pretendente às vezes não sabe. Ela bate, cansei. Vamos fazer outra coisa? O que você achou? E aí fica aquela coisa esquisita. É complicado. Mas assim, cada pessoa tem o seu ritmo. Se você vê uma pessoa que fez uma prática e acabou de forma esquisita, pensa sobre. Quer dizer que ela é uma pessoa que pretende ser um dominador ou uma sub ou um sub? Não sei, mas quer dizer que tem uma lacuna ali, que ficou um buraco. Normalmente quem está ali como pretendente também bate torto, bate feio. Como que você lida com essa pessoa? Você tem que ter didática e tem que ter calma. A pessoa que está ali como pretendente, ela tem às vezes um ego inflado, porque ela acha que ela sabe. Então você não pode jogar na cara dela o tempo todo que ela não sabe o que ela está fazendo. Porque você vai criar uma inimizade. Você vai parecer uma pessoa egocêntrica. E olha, que eu já fui tido como egocêntrico porque eu falei para a pessoa, olha, você está batendo errado. Entendeu? Você vai mostrar para a pessoa passos pequenos sem estética. Você vai virar para a pessoa e falar assim, olha, bate assim, bate assado, bate aqui, amarra de tal jeito, usa tal corda, respeita a distância, passa a mão na pessoa, sente se ela está quente ou fria, encosta na pessoa, no peito, nas costas e fala para a pessoa, respira. Por quê? Porque você precisa cuidar da pessoa. Uma pessoa que está ali muito iniciante, ela não sabe desses detalhes. Ela vai só fazendo. E aí você precisa também cuidar, porque às vezes a pessoa fez algo ruim e ela ainda assim quer validação. Então você precisa tomar cuidado, porque se você der status e credibilidade para essa pessoa, você está sendo responsável. Se a pessoa quiser aprender e você quiser ensinar, você pega ela e bota ela debaixo do seu braço e cuida dela. Agora, se você não quiser ensinar, não adota essa pessoa. Não joga com ela. Porque você vai ter que ter trabalho. O terceiro nível é o iniciado. É a pessoa que já realizou uma cena completa, que teve intenção, que causou as emoções que queria, que teve os limites claros e que fez um debrief. Um debrief é um fechamento bacana, que conversou com a pessoa e explicou para ela por que de cada passo. Por que ela fez o quê? Por que teve spank e não teve velas? É um tipo de competência que às vezes quem está ali querendo ser dominador não tem. Mas a pessoa já tem um certo nível de competência. A dificuldade de um iniciado é ajustar o ritmo à medida que as coisas vão acontecendo. Planejou a sessão, mas falta ritmo. Falta entender quando acontece cada coisa e como que essas coisas se encaixam. Falta ainda lidar bem com a pausa também. Por quê? Tem coisa que dói pra caralho, você tem que parar. Tem corda que às vezes sai do lugar e você precisa ajustar. Às vezes a pessoa se virou e a posição não ficou boa. Então precisa de uma certa atenção. Precisa falar ali um amarelo pra... presta atenção, vem cá. Tá ruim. Entendeu? Quem tá ali no nível iniciado, às vezes tem uma certa dificuldade também de fechar com um certo cuidado. Algo que seja consistente e que deixe a pessoa bem para a vida, para sair da sessão em pé, feliz, tranquilo, de boa. Os sinais típicos de uma pessoa que está ali no nível iniciado são sinais de falar de estrutura, falar de começo, meio e fim, contar a sessão nos detalhes, aceitar feedback. Ela vai falar, olha, eu fiz, não gostei, o que você acha? E aí vai vir um feedback honesto e a pessoa vai aceitar esse feedback. Mesmo que ela não concorde, mesmo que seja desconfortável. E eu vou te falar, é difícil, é bem difícil aceitar feedback. Principalmente porque às vezes você vai achar que a pessoa está te dando feedback e ela não sabe do que ela está falando. E aí você precisa ter essa parcimônia para filtrar o que serve e o que não serve. Senão você vai estar muito iludido e sozinho.
É bom às vezes aceitar um feedback, tá? É bom. Uma das coisas que eu vejo desse tipo de pessoa que é o iniciado em grupo é que tem menos pose, tem mais clareza e tem mais escuta. A pessoa sabe o valor do cuidado. Ela sabe que ela precisa criar uma sessão que tem uma história. Ela sabe que essa história precisa convencer. E aí ela faz com que isso aconteça. Só que assim, a dificuldade do iniciado é que às vezes a qualidade da sessão oscila. Então às vezes tem uma sessão muito incrível, às vezes tem uma sessão em que o submisso não dá conta, ou que essa pessoa que está submetendo não dá conta. E aí é uma coisa que acaba oscilando e incomoda. O iniciado, você co-cria com ele. Você propõe experiências simples, propõe pontos de checagem e traz conversas francas. É uma pessoa que sabe que ela precisa aprender. Ter uma pessoa que é iniciado no rolê é bom, porque ela sabe que ela consegue melhorar. E é bom lidar com gente assim, sabe? Que está com mais consciência, que sabe que, olha, eu gostei, mas podia ter sido melhor, então o que você acha? É bom. O nível 4, faltam 4, 5, 6, tá? O nível 4 é o praticante. O praticante tem repertório, conduz e tem segurança. É aquela pessoa que, se precisar interromper, interrompe sem drama, sem estresse. Já teve algumas cenas, já teve algumas experiências muito boas e são pessoas confiáveis. A questão toda é, o problema do praticante nesse nível, nesse sistema de referência meu, é que às vezes a pessoa se acomoda. Ela começa a fazer sempre as mesmas coisas e não quer aprofundar. Então é aquela pessoa que sempre faz o spanking, mas não tem nada além do spanking. É aquela pessoa que está fazendo o shibari, sabe a meia dúzia de nó e fica só nisso. Falta combinação, falta ritmo, falta criar. Uma das coisas que eu vejo que é a maior qualidade do praticante, da pessoa que está praticando, é que ela sabe te dar um relato de sessão, te contar a sessão com ajustes que ela fez, com situações que ela lidou, com reparo de coisas que saíram do controle, porque às vezes acontece. Os praticantes são bons, eles existem em minoria, mas eles existem. Quem é praticante de verdade, e aí eu tenho muito cuidado em falar praticante de verdade, dominador de verdade, é aquela pessoa que evita treta. O tempo dela não é para treta. O tempo dessa pessoa é para construir alguma coisa gostosa. A pessoa fala pouco porque ela não tem muito tempo a perder e ela fala com substância. Ou seja, ela está embasada nas experiências dela. É uma pessoa que dá para confiar, que dá para trocar uma ideia, que é bom. Como é que você sabe se você é um praticante e se você não está no nível mais baixo? Você tem histórico. Você anotou sobre as suas sessões. Você sente a vontade de aprimorar a sua presença e de modular, ou seja, encaixar práticas, encaixar pedaços e criar uma experiência que seja exclusiva. Como que você lida? Um praticante é uma pessoa excelente para você ter por perto. É uma pessoa que tem constância e que sabe ler a situação. É uma pessoa, inclusive, que está buscando não ter status. Ela, às vezes, até tenta te proteger de gente que está ali só querendo status. Funciona. É uma pessoa boa para você ter perto. Bom, um nível 5 eu chamei de ritualista. Ritualista que tem um habitat. É uma pessoa que tem intenção, tem rituais, tem rotinas, tem regras da casa, sustenta a relação no dia a dia, integra experiências, usa âncoras, tem acordos claros em casa. O problema do ritualista é que às vezes ele fica muito místico e ele encobre negligência. É aquela pessoa que tem regras da casa, mas que não tem conversa direito, então ela fica ali. Consulte as regras, vamos seguir o ritual, mas não necessariamente ela quer aprofundar. Fica um misticismo meio vazio. Ritualista é bom, mas tem que tomar um certo cuidado também, porque como uma pessoa que é um ritualista integra muita coisa, pode ser que perca um pouco o ritmo para quem não está preparado. É complicado. O ritualista, ele está buscando o vínculo, ele não está buscando o espetáculo.
Como é que você sabe que você é um ritualista ou não? Você precisa de journaling, você precisa de acordos diários e você precisa de muito repertório. É uma pessoa que está buscando vínculo e rotina. Ela não está buscando invasão, não está buscando problema, não quer, sabe, nada superficial. É uma pessoa que vale a pena ter por perto, mas que é uma pessoa mais rara, então é mais difícil de achar. O nível 6 que eu coloquei, eu chamei de mestre, que é aquela pessoa que tem mais nível, que é extremamente raro. É uma pessoa que é estável, que tem presença, que sabe se posicionar, que sabe simplificar as coisas, que sabe prevenir merda, então é aquela pessoa que tá vendo que alguma coisa vai dar errado, ela vai entrar no meio. Ó, chama ali o organizador do evento, tá vendo essa prática aqui, ó? Não deveria acontecer. É mais raro. Ninguém tá muito afim de se posicionar como mestre ou chegar nesse nível. Por quê? Porque dá trabalho. Outra coisa importante, o foco dessa pessoa é na continuidade do jogo. Ela tem os princípios dela claros. Ela sabe onde ela se mete e onde ela não se mete. Ela valoriza serenidade. Não está preocupado com performance. Está preocupado em ser bom, em criar vínculo. Tá, como que você reconhece uma pessoa que está ali como mestre? Ela cria vínculo. É uma pessoa que continua funcionando, ou seja, ela continua estável, continua serena, continua tendo os princípios mesmo que ela esteja afastada. Por quê? Porque ela tem a direção da vida dela. É uma pessoa com propósito. Uma das coisas que eu vejo como mestre é que o mestre usa tudo o que acontece para servir ao seu propósito. Então, se a pessoa está num grupo e ela vê alguma coisa errada, ela usa isso para saber que às vezes ela está perdendo tempo no grupo e sai fora. Como que você lida com uma pessoa que você vê como um mestre? Você aprende com essa pessoa, busca simplicidade e não projeta nela um guru que sabe tudo. Porque ela sabe muito, ela conhece muito, ela tem consciência e expertise. Só que ela não vai ter as respostas exclusivas para a sua situação. Ela pode às vezes te dar uma opinião, mas se vai dar certo e errado é uma coisa sua, não é dela. Então não dá para você projetar um guru que sabe de tudo. É uma pessoa que às vezes tem consciência do que funciona e do que não funciona, mas não está querendo plateia. Tá, mas aí eu te falei esse monte de coisa e aí? Bom, a primeira coisa é respira. Não faz diferença se você está ali se sentindo um turista, se você acha que você é um mestre, não. Isso aqui é o seguinte, esteja em trânsito, busque aprofundar. Não tenta se medir demais e confundir os níveis e se preocupar demais. Segue o seu caminho. Eu acho que eu tô mais para turista do que para um praticante, para um iniciado. Beleza, aprende. Vê esse vídeo de novo, vê mais ou menos o que dá para você tirar e como é que dá para você crescer. Porque se você crescer e tiver mais profundidade, você vai atrair pessoas melhores, jogos mais gostosos. Você vai atrair pessoas que querem se entregar mais e você vai conseguir se entregar mais. O objetivo disso aqui é trazer clareza, entendimento. Não é preto no branco, não é 0 ou 1, é entendimento. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser honesto. Você salva o seu tempo e você também salva o seu coração e a sua energia. A parte mais difícil disso aqui é o seguinte: se você estiver num nível mais avançado e estiver escutando uma pessoa que está num nível mais baixo, você vai perder seu tempo. Você vai gastar tempo à toa. Se você estiver escutando uma pessoa que nunca teve uma relação, você nunca vai ter uma relação. Você precisa de profundidade. Então, cuidado ao escutar uma pessoa falar de algo que ela não sabe, porque você vai perder seu tempo à toa. Vê esses níveis, desliga a ilusão, porque a gente tem alguns fatores que trazem ilusão. A roupa de borracha, a estética de dominador, de dominadora, a pessoa que às vezes usa palavras rebuscadas, a pessoa que não quer, mas fala que quer. Tudo isso te traz ilusão, te atrapalha. Se você se viu no nível 1 ou 2, segue o seu caminho, sabe?
pequenos passos reais, conectar com pessoas, sem buscar atalho, um dia de cada vez. Se você está no nível 3 ou 4, proteja a sua constância, proteja a sua energia, continua investindo tempo e escolha com quem você quer crescer. Nem todo convite vale a pena, nem toda pessoa precisa que você seja compreensiva com ela. Às vezes o que você precisa é só seguir o seu caminho e fazer o seu. Se você está no nível 5 ou 6, busca sobriedade. Não deixa ficar seduzido por palco. Não deixe o seu ego inflado demais, porque não precisa. Você consegue ser feliz sem ninguém saber que você existe. Funciona. Uma recapitulação. O nível 0 é o adormecido, aquela pessoa que tem tabu, estereótipo, que não vale a pena você gastar energia debatendo com essa pessoa. Ou você clarifica o que é básico, ou você sai fora. O nível 1, que é o turista, ele está buscando estética, ele não tem estrutura, ele não merece ser carregado no colo. Não gasta sua energia rebocando a pessoa. O nível 2, que é o pretendente, é aquela pessoa que é empolgada, que quer validação, que quer atalho. Se a pessoa estiver te pedindo muito e ficar pedindo status e te enchendo o saco, você larga. Ela não tem estrutura ainda. Calma, deixa ela seguir o caminho dela. O iniciado, que é o nível 3, ele conhece o que é BDSM, ele ainda está ajustando o ritmo dele, está entendendo onde ele está entrando, mas é uma pessoa ótima para ser parceria. Ela vai co-criar com você uma estrutura que funcione. O nível 4, que é o praticante, ele tem consistência, ele sabe lidar com situações adversas. A dificuldade dele é, às vezes, ficar repetindo as mesmas práticas e ter um volume sem qualidade. O 5, que é o ritualista, ele valoriza a rotina e o ritual. Ele está buscando vínculo. Ele foge do misticismo como desculpa. Ele está buscando vínculo. Os rituais são para criar vínculo. O nível 6, que é o mestre, ele está ali na serenidade, ele está na continuidade. Ele está cagando para os outros praticantes. Ele está buscando dele. Ele não quer palco. Para a gente fechar, vê mais ou menos qual que é o seu nível. Vê se você quer continuar ou não. Vê se você precisa de ajuda ou não. Seja no Dom Space ou seja na mentoria. Você não precisa necessariamente lidar com tudo isso sozinho. Mas isso aqui serve como um esqueleto para você criar vínculo com as pessoas, para você ter as experiências que você está buscando. Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa útil desse vídeo. Esse sistema de níveis eu ainda vou elaborar mais, vou trazer muita informação muito útil e você decide se isso funciona ou não, tá bom?